4 anos de crises de coceira nele. O Fred veio para minha casa com 6 meses de idade e começou a se coçar quando ele completou mais ou menos uns 3 anos de idade. Ele está com 8 anos. De lá para cá, várias crises intensas, vários tratamentos, veterinário de dermatologia, mas não tinha tido resultado. Ele já passou pelo corticoide, ele já passou pelo Apoquel, ele já passou pelo Citopoint, e nada disso teve resultado com ele. Sempre se coçando. A coceira dele, assim, era nível 10. 4 anos de crises de coceira nele. E quando chegou agora, no ano de 2022, ele chegou num ponto como eu nunca tinha visto o Fred. Ele perdeu todos os pelos, né? A parte do corpo dele ficou a nuca, aqui na cabecinha, no dorso, o rabo dele parecia um ratinho que ele perdeu. Então, assim, eu nunca tinha visto ele nessa fase. Mas eu já estava tão cansada de fazer tratamento com ele que eu já não dava mais corticoide, né? Porque eu tinha medo, né? Porque foram 4 anos de crise que ele veio tendo. Então, assim, ele chegou a um ponto lamentável. O que aconteceu? Ele tomou uma injeção de Citopoint, aí o veterinário falou para mim que, no caso, essa injeção de Citopoint ia ter validade por 1 mês. O caso dele estava tão grave que passou 3 dias, o Fred parou de se coçar. Só que aí, depois desses 3 dias, ele voltou a se coçar o dobro. 15 dias eu tive que retornar no mesmo veterinário. O Citopoint é muito caro. No mesmo mês, ele tomou 2 injeções de Citopoint. E, na verdade, não resolveu. Porque a segunda não teve nem o alívio dos 3 dias. Ele permaneceu com a coceira. Eu gastei no ano de 2022 com o Fred por conta de R$5.000. E não teve resultado. Então, foi muito dinheiro. E aí foi onde que bateu o desespero em mim, porque eu já não aguentava mais ver o cachorro daquele jeito. Com a coceira dele, aquilo, se eu sentasse do lado dele, ele me incomodava, porque era 24 horas se coçando. Então eu ainda chamava a atenção dele, o cachorro sofrendo, e eu ainda chamando a atenção do cachorro, porque ele se coçava muito. Ele tomava banho, no mesmo dia que ele tomava o banho dele, passava 2 horas, ele chegava em casa, tomava o banho, passando 2 horas, ele já tinha um cheiro insuportável. Né? Então, assim, a casa ficava cheirando ruim por causa os produtos também, porque teve tratamentos que falaram, você não pode usar produto de limpeza, desinfetante. Então, aí começamos a limpar a casa com álcool, vinagre, e mesmo assim não via resultado, o cheiro era insuportável. Um cachorro, assim, bem triste, né? Porque ele não dormia bem, porque se coçava a noite inteira. Ele não comia bem. Então, assim, ele era um cachorro que a gente é excessivo, né? Porque brincava, ele só ficava no cantinho dele ali. Quando ele não estava se coçando, ele estava deitado. E aí eu comecei a acompanhar as suas lives. E me chamou a atenção, porque a maioria dos casos que você aborda nas suas lives era muito parecido com o do meu cachorro. O seu atendimento, porque você não me conhecia, e a primeira vez que eu chamei no direct e passei a situação que eu me encontrava, você já me deu uma atenção especial, né? Foi me perguntando sobre o tratamento dele, o que eu já havia feito, e mesmo sem eu ter entrado nesse método, você me deu algumas dicas, né? E aí foi onde eu coloquei em prática, né? 1 semana eu comecei a colocar em prática aquilo que você somente tinha falado para mim no direct. E foi onde que eu já tinha visto, aí já comecei a ver o resultado. Por quê? Eu comecei a dar banho no Fred e já percebi que a coceira dele, de 10 que ele estava, já baixou por um nível 7. Coisa que eu nunca tinha visto ele se coçando menos. Né? Há 15 dias que eu não fazia parte do método, mas 15 dias que eu vinha fazendo o que você tinha me ensinado. Então, assim, eu não sabia como funcionava esse método da faxina. Com isso, eu já tinha dentro da minha própria casa um monte de shampoo que eu não sabia que fazia efeito. 15 dias eu já comecei a ver melhora nele. Porque a coceira diminuiu e os pelinhos dele já começou a crescer. Com 30 dias ele já estava recuperado. Já tinha nascido bastante pelo, o Fred já não fedia mais. E hoje ele já está num nível de coceira 3. Para quem entrou no método 10, que se coçava muito, hoje ele se encontra no método 3. Passa, só come, bebe e dorme. Que vida boa, hein?
Daí foi quando eu te chamei no direct. Olha, coitadinho, como tá. A mensagem do desespero foi essa, né? Foi. E esse... Essa é a foto atual dele. Ele veio para cá há 6 meses, né? Então, assim, quando eu tive... Ele tem... quando eu peguei ele, eu não tinha minha filha de 6 anos ainda. Como ela nunca tinha visto ele peludo, ela pede para mim não cortar ele. Ele tomou banho, vai entrar no 4º dia, né? Você não sente mais cheiro. Tanto que, que eu falei para você, tudo foi limitado pelo esposo, que não suportava o cheiro do cachorro. Hoje em dia, ele só vive com o Fred no colo. Ah, olha aí. Deixa subir no sofá, coisa que não podia. Faz 3 meses que ele já está dentro do neto. Agora, tipo assim, ele voltou a fazer parte da nossa família, né? Porque quando ele estava na crise de coceira dele, tinha dias que ele não comia. Ele ficava o dia inteiro sem comer, né? Hoje, pelo contrário. Hoje, se eu deixar, ele quer comer 3 vezes por dia. E ele bate a pata na gente pedindo comida. Porque de um cachorro que só ficava no canto, isolado, que nem levantava, só se coçava e ficava deitadinho, amuado. Hoje ele brinca, né? Hoje ele vai, até ele vem da onde ele está, atrás de nós. Então, assim, hoje ele tem uma vida completamente diferente.